Em um mundo consumido pela pressa e pela ilusão de controle, o estoicismo permanece como uma fortaleza silenciosa. Seus princípios, forjados em épocas igualmente caóticas, não são apenas pensamentos distantes, guardados em pergaminhos antigos. São práticas vivas, cotidianas, destinadas àqueles que buscam dominar o único território verdadeiramente seu, o próprio interior. Aplicar o estoicismo na prática não é sobre adornar discursos com frases de efeito, nem sobre adotar uma máscara de indiferença. É sobre construir, pedra por pedra, a estrutura invisível que sustenta a mente quando tudo ao redor desaba. Pequenos atos, escolhas diárias, decisões silenciosas. É ali, no ordinário, que o extraordinário do estoicismo se revela. Hoje vamos caminhar juntos por essas práticas esquecidas. Cada passo, um retorno àquilo que os antigos sabiam e que o mundo moderno parece ignorar. A verdadeira liberdade é interior, e ela exige trabalho diário. Se essa jornada ressoar com você, inscreva-se agora e permaneça conosco. Aqui, no Silêncio da Razão, damos voz ao que não se dobra ao ruído. Capítulo 1. A prática do julgamento interior. A maior batalha do estoico não acontece no exterior, mas dentro de si. É no julgamento das coisas que se encontra o primeiro e, mais constante, exercício da filosofia prática. Para os antigos mestres, nada era bom ou mal por si só. Tudo dependia do olhar que lançamos sobre o mundo. Quando um acontecimento nos atinge, nosso impulso natural é reagir, julgar, rotular, sofrer. O treinamento estoico rompe essa corrente automática. Ele ensina que o evento é neutro. É nossa interpretação que o carrega de peso ou de leveza. Aplicar esse princípio no dia a dia é aprender a colocar uma distância entre o estímulo e a resposta. Algo acontece. Antes de se precipitar, o estoico observa. Ele pergunta a si mesmo: este fato é intrinsecamente ruim? Ou é minha mente que o colore assim? Essa pergunta simples, feita com sinceridade, é suficiente para deter a torrente emocional que costuma nos arrastar. Não se trata de negar a realidade ou de reprimir sentimentos, mas de enxergá-los com clareza, de perceber que somos muitas vezes escravos de julgamentos precipitados, de paixões momentâneas que nos conduzem como marionetes. No treinamento diário, cada situação, uma perda, uma ofensa, uma notícia ruim, se torna uma oportunidade, um convite silencioso para praticar o domínio interno, para não permitir que o externo se infiltre no que temos de mais precioso, a paz da mente. Com o tempo, a distância entre o acontecimento e a reação se amplia. O que antes nos arrastava em segundos, agora encontra resistência. Não uma resistência forçada, mas uma muralha serena, construída dia após dia, em silêncio, dentro de nós. Assim nasce a verdadeira força. Não a força que impressiona os outros, mas aquela que sustenta o espírito quando ninguém mais está olhando. Capítulo 2. A disciplina das emoções. O estoico não é frio, tampouco é insensível. Ele sente, e sente profundamente. Mas entre o sentir e o ser governado por aquilo que sente, existe uma muralha construída com disciplina. As emoções, para os antigos, não eram inimigas, mas forças brutas que, se deixadas soltas, tomariam o comando da alma. Ira, medo, vaidade, desejo. Todas elas surgem naturalmente no peito humano. Nenhuma é por si só um erro. O erro está em se deixar arrastar, em se tornar escravo de impulsos passageiros. A disciplina das emoções começa com o reconhecimento sincero de sua presença. Não se finge serenidade. Ela é forjada no fogo da consciência plena. Quando a raiva sobe, o estoico não a nega, mas a observa. Quando o medo aperta, ele o acolhe como parte da condição humana, sem se entregar a ele. Essa prática exige coragem, porque é muito mais fácil ceder ao impulso, justificar reações, culpar o mundo. É muito mais difícil olhar para si mesmo e admitir que, no final, somos nós que escolhemos o que fazer com aquilo que sentimos diariamente. O estoico vigia seu próprio coração, como quem guarda uma cidade sitiada. Não permite que qualquer emoção, por mais intensa que seja, ultrapasse os muros da razão. Sabe que a mente desgovernada é terreno fértil para a destruição interna e que a liberdade real só existe onde há autodomínio. Assim, a disciplina das emoções não é a repressão cega, mas a arte de guiar o que nasce em nós, de transformar o fogo em luz e não em incêndio.
Com o tempo, as emoções deixam de ser tiranas, tornam-se mensageiras, informam, alertam, mas não mais comandam. E a alma, antes tão facilmente sacudida pelo vento das circunstâncias, passa a navegar com firmeza, até mesmo pelas tempestades mais brutais. Capítulo 3. A aceitação consciente do destino. Entre todas as práticas estoicas, poucas são tão desafiadoras e tão libertadoras quanto a aceitação. Consciente do destino, não se trata de resignação passiva, nem de um fatalismo cego. Trata-se de compreender com lucidez cortante que há forças em movimento muito além do nosso controle e que lutar contra elas é desperdiçar a energia que deveria ser usada para governar a si mesmo. O estoico aceita o que vem, não porque o considere bom ou desejável, mas porque entende que a resistência emocional ao inevitável é a raiz de grande parte do sofrimento humano. A morte, a perda, o erro dos outros, a instabilidade do mundo, tudo isso sempre esteve além da nossa alçada, sempre esteve fora daquilo que a razão pode moldar. Diante do destino, o homem comum se contorce, amaldiçoa, clama por justiça cósmica. O estoico, em silêncio, inclina a cabeça e continua caminhando. Não porque seja indiferente, mas porque é sábio o suficiente para não gastar seu espírito em batalhas perdidas, antes mesmo de começarem. Aceitar o destino é, paradoxalmente, o caminho mais curto para a verdadeira liberdade. Quando você para de exigir que o universo se curve aos seus desejos, sobra espaço dentro de você, espaço para agir com grandeza, onde sua ação ainda tem poder. Espaço para cultivar a serenidade, onde nada mais pode ser feito. O estoico não se rende, ele se alinha. Ele dança com a vida como ela é, não como gostaria que fosse. E nesse gesto silencioso de aceitação ativa, ele encontra uma força que aqueles que vivem de expectativas jamais conhecerão. Não é um chamado à passividade, é um chamado à lucidez, a ver as cartas que nos foram dadas e jogar ainda assim com maestria. A fazer de cada acontecimento, até o mais amargo, um degrau para a elevação interior. Aceitar não é cair de joelhos, é permanecer de pé, mesmo quando o chão some sob nossos pés. Capítulo 4. O exercício do desapego diário. O apego é a corrente invisível que nos prende ao sofrimento. A mente humana, sedenta de segurança, se agarra a tudo que lhe parece estável. Pessoas, bens, status, sonhos. Mas tudo aquilo que abraçamos com desespero tem o poder de nos destruir quando, inevitavelmente, se vai. O estoico entende essa verdade amarga e, por isso, pratica diariamente o exercício do desapego. Não para viver uma vida fria, sem vínculos ou amores, mas para amar e usufruir das coisas sem que sua alma fique acorrentada a elas. Ele se lembra todos os dias de que tudo é transitório, que as riquezas podem desaparecer, que a saúde pode falhar, que aqueles que amamos podem partir a qualquer momento. Essa lembrança não é mórbida, é libertadora. Ao aceitar a impermanência, o estoico aprende a valorizar profundamente o que tem, enquanto tem, sem a ilusão de posse eterna. O desapego diário é uma prática silenciosa. Não exige palavras, não exige exibições públicas. É antes uma atitude interior. Ao receber algo bom, agradecer sem se prender. Ao perder algo querido, sofrer sem se dissolver. A cada dia, o estoico pergunta a si mesmo: se eu perder tudo hoje, ainda serei quem sou? Essa pergunta, feita com seriedade, é como uma lâmina que corta as ilusões que lentamente envenenam a alma. Ela revela o que é essencial e separa o que é apenas adorno. O exercício do desapego não torna a vida mais pobre. Ao contrário, ela se torna mais intensa, mais presente, mais verdadeira, pois nada é mais precioso do que aquilo que se sabe transitório. Viver como se tudo pudesse ser levado amanhã não é pessimismo, é lucidez. É escolher construir uma fortaleza interior que nada, nem mesmo a morte, pode derrubar. Capítulo 5. A ação virtuosa mesmo no caos. O estoicismo nos ensina que, apesar do caos do mundo, da incerteza das circunstâncias, há algo que sempre podemos controlar: a maneira como agimos. Enquanto o cenário ao nosso redor pode se tornar turvo, nossa resposta a ele pode ser clara, focada e virtuosa. A ação virtuosa é o reflexo de uma mente treinada, uma mente que, mesmo diante da adversidade, escolhe agir com retidão e coragem. O mundo moderno,
repleto de distrações e ruídos, muitas vezes nos convida a agir movidos por impulsos, por reações rápidas, por egoísmo ou raiva, mas o estoico sabe que isso é justamente o que nos afasta da verdadeira liberdade. Cada escolha que fazemos, por menor que seja, é uma oportunidade de praticar a virtude. A cada palavra dita, a cada ato de bondade ou justiça, a cada pensamento disciplinado, o estoico reforça sua independência interior. E não importa o caos ao redor. O mundo pode estar em frangalhos, mas o estoico mantém sua integridade, pois a virtude não depende das circunstâncias externas, mas da qualidade de nossas escolhas internas. Essa é a verdadeira resistência. Não é uma resistência passiva, mas ativa. Não é sobre resistir ao que nos acontece, mas sobre resistir à tentação de agir de maneira indigna diante do que nos acontece. A ação virtuosa não precisa de reconhecimento, não precisa de aplausos. Ela é praticada porque é a única forma de viver com dignidade. Em tempos de desespero, a ação virtuosa é o que mantém a honra, a lucidez e a paz interior. Ela se manifesta no silêncio de uma decisão justa, na força de uma palavra não dita, no compasso de uma vida vivida com sabedoria. Em cada escolha, o estoico pergunta a si mesmo: estou agindo de acordo com o que é certo ou com o que é fácil? Essa pergunta transforma a vida cotidiana em um campo de batalha pela excelência moral. E ao final do dia, o estoico pode descansar com a certeza de que, mesmo que o mundo tenha desabado, ele se manteve firme, virtuoso e inabalável. Assim, a ação virtuosa é o último, mas talvez o maior exercício do estoicismo. Agir corretamente, não pelo que se ganha com isso, mas pelo que se é.